Esse vídeo é uma atividade da disciplina de Técnicas de Análise de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entendendo o MEV, por Jean-Luc Tavares. O que é MEV? O microscópio eletrônico de varredura é esse aparelho. Esse tipo de microscópio é capaz de ter uma resolução tipicamente entre 1 e 10 nanômetros, enquanto o microscópio óptico convencional tem resolução, no melhor dos casos, da ordem de 300 nanômetros. Ele é tão mais poderoso por ser baseado em um princípio de operação completamente diferente. A informação obtida é resultante da contagem de elétrons retroespalhados e de elétrons secundários. Elétrons retroespalhados são os elétrons do feixe que incidimos na amostra. Eles colidem com a amostra e são retroespalhados. Os elétrons secundários são os elétrons arrancados da amostra. Eles podem ser elétrons OG ou elétrons do tipo fotoelétrons. Eles não são exatamente fotoelétrons porque eles são excitados por elétrons também. Tipicamente a gente chama de fotoelétrons os elétrons que são excitados por radiação eletromagnética. Então, quando aceleramos elétrons em direção ao material, esse elétron colide no material e pode ser retroespalhado, pode excitar elétrons nas camadas eletrônicas dos átomos e arrancar elétrons OG ou fotoelétrons. O freamento desses elétrons vai emitir a radiação chamada Bremsstrahlung e o relaxamento dos elétrons arrancados da amostra pode resultar em fluorescência. A penetração dos elétrons incidentes vai depender da energia de aceleração dos elétrons. Essa energia pode variar entre aproximadamente 1 kV até poucas dezenas de kV. Devido à natureza do espalhamento dos elétrons, sua trajetória dentro do sólido faz esse formato de pera. Por possuírem um livre caminho médio muito baixo, os únicos elétrons secundários capazes de deixar a amostra são os mais da superfície. Os dessa região marcada em laranja, da ordem de 2 nanômetros. O tamanho total dessa pera é da ordem de 50 nanômetros, mas ele varia bastante. Pode ter até algumas centenas quando falamos de energias altas, incidindo em elementos leves. Desses 50 nanômetros, só iremos detectar os elétrons retroespalhados que conseguirem sair da amostra, que são os que penetram até mais ou menos a metade dessa pera. O resto é responsável pela emissão de raios X. Por ser uma técnica que estuda os elétrons oriundos de uma região muito fina, a detecção de elétrons secundários é muito sensível à topografia da amostra e resulta numa imagem de contraste topográfico, ou seja, um mapeamento de superfície da amostra. O electron yield, a quantidade de elétrons emitidos, vai depender de fatores como a energia incidente, mas também do ângulo de incidência do feixe. O yield será maior quando tivermos um ângulo. Quando o ângulo é zero, o yield é menor. A quantidade de elétrons retroespalhados vai depender principalmente da quantidade de elétrons dos átomos da amostra. Aqui a gente tem um exemplo de átomos grandes com mais elétrons e átomos menores com menos elétrons. Isso varia de maneira praticamente linear com o número atômico. A gente pode ver que os átomos com mais elétrons vão refletir mais os elétrons. Vale salientar o fato que a energia dos elétrons retroespalhados, em geral, é muito maior que a energia dos elétrons secundários. Por esse motivo, o detetor de elétrons secundários possui um potencial atrativo, positivo, para atrair esses elétrons e detectar eles. Já o detetor de elétrons retroespalhados, ele possui um potencial positivo para desprezar os elétrons secundários. Esse potencial positivo deve ser pequeno para permitir também a passagem dos elétrons, mas ele pode ser suficientemente grande, da ordem de 200 ou 300 volts, assim como o potencial atrativo do detetor de elétrons secundários. Vai ser então de 200 a 300 volts positivos para atrair os elétrons. Vamos ver então a estrutura básica de um microscópio eletrônico de varredura. A gente tem uma fonte de elétrons. Essa fonte de elétrons é responsável simplesmente por liberar elétrons. Ela costuma ser feita de filamento de tungstênio, a partir do efeito termoiônico. Então passa uma corrente no filamento, essa corrente libera elétrons, que são acelerados em direção ao anodo. Esse anodo tem uma passagem que permite que alguns elétrons continuem e sigam para poder passar por uma lente magnética. Então a gente passa por outra lente que permite que a gente focalize o feixe
em direções diferentes da amostra, para poder fazer uma varredura. A gente tem os detetores dos elétrons retroespalhados e detetores dos elétrons secundários. Os elétrons secundários, tipicamente, eles têm energias menores, então eles são atraídos para o detetor, enquanto os elétrons retroespalhados têm energias maiores e vão direto para o detetor. Não precisam ser atraídos. Então, e finalmente a gente tem a amostra. Usualmente, existem outros detetores que são posicionados simultaneamente para fazer uma medida simultânea para aproveitar esse aparato. São detetores de raio-x, podem ser do tipo EDS ou WDS, mas ele não faz parte do escopo dessa apresentação. Como os elétrons interagem muito com o ar, é necessário que o sistema todo esteja em alto vácuo, da ordem de 10⁻⁸ Pascal. Alguns cuidados com a amostra são o carregamento que ela sofre, então ela deve ser preferencialmente condutora ou deve-se adotar algum mecanismo de descarregamento. O feixe de elétrons esquenta a amostra, então em certos casos também deve-se ter o cuidado de resfriar a amostra ou utilizar uma corrente baixa do feixe. Algumas condições de operação podem ser variadas, como a tensão de aceleração. Basicamente, a nossa fonte de elétrons, aquela lá em cima no diagrama, vai estar num potencial negativo bastante alto, aquele da ordem de 1 keV até poucas dezenas de keV. E o anodo ele vai estar num potencial positivo em relação à fonte de elétrons, mas ainda assim negativo em relação à Terra. E a amostra, por sua vez, vai estar aterrada. Então, ela vai estar num potencial muito positivo em relação à fonte de elétrons. Dessa forma, os elétrons são acelerados na direção da amostra. Essa tensão de aceleração ela vai variar na quantidade de penetração do feixe. Então, vai fazer essa pera ser maior ou menor. Esse feixe, então, vai também quando a energia é maior, penetrar mais e vai passar mais rápido dessa região dos elétrons secundários. Então a gente vai ter menos elétrons secundários quando a energia for maior. Mas ao mesmo tempo a gente vai estar analisando uma região mais profunda na amostra. A gente também pode regular a distância de trabalho, que é a distância entre a lente objetiva, a última lente, e a amostra. Ajustar a distância entre a lente objetiva e a amostra é importante porque uma distância maior vai permitir uma focalização por diferenças de alturas maiores. Então, basicamente, vai ter o foco em um ponto, mas vai permitir também um foco razoável numa numa diferença de altura maior. Já uma distância menor entre a amostra e a objetiva vai permitir uma resolução maior. A gente pode às vezes até mesmo configurar a espessura do feixe, que permite uma resolução espacial maior ou uma velocidade de varredura maior, quando respectivamente o feixe é menor ou quando o feixe é maior. Então, essa perda de sensibilidade da energia do feixe, a gente pode ver por essa imagem, que mostra quando o feixe está com muito mais energia, a superfície fica um pouco mais transparente. Quando o feixe tem menos energia, a gente consegue ver com mais detalhe a topografia da amostra.